Bom, pessoal, bem-vindos à nossa aula virtual aqui de Sistema de Desenvolvimento do Produto. Hoje nós vamos falar do que eu estou chamando aqui de processos não canônicos de desenvolvimento de produto, ou de inovação, de uma forma em geral, e também de stage gates ágeis. Um pouquinho de explicação aqui, a gente pode dizer hoje que os modelos como stage gates, e que está bem descrito aí no modelo do livro do professor Rosenfeld e colegas, e também no nosso livro do modelo das duas rodas, com as devidas adaptações para pequenas e médias empresas, esses são modelos bastante consolidados já na literatura. Eles foram propostos inicialmente, na sua forma original, pelo próprio professor Robert Cooper, e que eu trouxe um texto de referência dele aqui, mais recente, nós vamos falar sobre ele. Mas Cooper lança um livro lá no meio da década de 1980, não que fosse a primeira pessoa ali a falar de desenvolvimento de inovação e produto de uma maneira mais restrita, mas ele meio que põe ordem na casa, lançando um produto, um livro que ficou muito famoso, que é Winning at New Products. E que foi onde ele fez um apanhado das suas experiências e observações em grandes empresas que tinham um nível de desempenho superior em desenvolvimento de novos produtos, e ele apresenta ali o seu modelo de stage gates, como sendo parte das convergências que haviam nas empresas de grande sucesso. Bom, de lá para cá, o modelo teve enorme sucesso, ele se difundiu de várias maneiras, ele se torna um dos mainstreams na discussão aí de processos de desenvolvimento de produto, transbordando um pouco mais tarde aí para processos de inovação de uma forma em geral, mas é um modelo que não explica tudo, e também, ao longo dos anos, proporcional ao sucesso que vai fazendo, esse modelo também ele vai recebendo algumas análises mais de perto, e com isso algumas críticas, enfim. E aí essa literatura ela não fica parada, muito embora quase toda empresa estabelecida que desenvolve produtos regularmente tenha implantado ali um modelo de desenvolvimento com fortes semelhanças com o estudo que a gente tem visto até o momento, a gente precisa também discutir algumas limitações, algumas reinterpretações do modelo. O próprio Robert Cooper, ele mantém um site, tá, que é um site dele, da empresa dele, ele tem um pé na academia, outro pé no mundo empresarial, e ele está sempre respondendo muito ativamente a todas as críticas que vêm ao modelo do Stage Gates, e junto com essas respostas vêm novas reinterpretações, novas versões. Então tem um artigo dele já de 2008, só para dar um exemplo, em que ele faz uma interpretação do modelo, mostrando como que ele pode funcionar dentro da ótica de inovação aberta, por exemplo. Mas mais recentemente, eles têm trabalhado com o que eles chamam de Agile Stage Gates, ou Stage Gates ágeis, que é uma perspectiva do modelo, observando de que forma ele pode ser integrado a modelos de desenvolvimento ágeis ou modelos de gestão de projeto ágeis, que têm tido uma forte difusão aí nos últimos anos. Aqui tem uma contribuição nossa, quando eu falo do grupo de pesquisa nosso aqui do NTQI, mas mais propriamente do Laboratório de Gestão da Inovação da Universidade de São Paulo. Esse artigo ele resulta de um projeto que eu participei enquanto estava realizando o meu doutorado lá, e é um artigo que teve uma recepção bem positiva da comunidade acadêmica, onde a gente tem a experiência de olhar de perto um conjunto muito grande de casos, mais de 100 casos de desenvolvimento de novos produtos, em cerca de 70 e poucas empresas, mas a gente sai daquele mainstream da empresa grande, da empresa de manufatura, e vai olhar de perto casos que saltam aos olhos aí, dentro desse mainstream também, mas também casos fora, e entender como é que desenvolvimento de produtos e inovação
tem sido gerenciado mais nos olhos das etapas, né? Tanto o artigo do Cooper quanto esse nosso, ele tem esse olho em como é que eu organizo e aloco recursos em etapas de um processo de desenvolvimento sensíveis à necessidade de redução paulatina de incertezas. Tá? Então, essa é a ideia que permanece aqui. A gente não está discutindo um sistema de gestão como um todo, tal qual é a ideia mais ampla aí do modelo das duas rodas, que nós vimos juntos. A gente tem um sistema de gestão inteiro ali, que tem o processo de desenvolvimento, mas tem também um nível tático, um nível estratégico. Mas a nossa intenção era olhar em relação aos processos, tá? Como que a gente reinterpreta e olha os processos como um instrumento de redução de incertezas. A gente está chamando então de processos não canônicos. Tá? Esse termo canônico aqui ele tem significados em outras áreas fora da nossa, mas, por exemplo, no contexto aí da teologia, né, o que é canônico? Canônico é aquilo que é legitimado de alguma forma e que ele se torna autoritativo. Né? Então, existe uma autoridade reconhecida naquilo que é canônico. Tá? Então, a gente resolveu usar esse termo porque é exatamente o que acontece com esse modelo dos stage gates. Ele passa a ter uma autoridade reconhecida, não só na academia, mas também no mundo empresarial. E por isso ele acaba sendo amplamente adotado, mas ao mesmo tempo que ele é amplamente adotado, acontece muita adoção à crítica e pouca adaptação, meio que numa direção de uma legitimação exagerada, tocando como sagrado praticamente todos os pontos do modelo, e o próprio Cooper, que foi o autor pioneiro aí nessa trajetória, ele reafirma continuamente que o modelo não deve ser tomado dessa maneira. Né? Então, esse que é o motivo aí da nossa discussão. Bom, então vamos lá, vamos comigo, a gente vai explorar, é claro, bem rápido aqui cada um dos textos, eles merecem uma atenção maior, mas a intenção geral da nossa discussão é essa, de mostrar que o tema não está parado, ele vem sendo continuamente rediscutido e ele vem se aderindo a novidades, a novos conceitos que estão surgindo aí na área de desenvolvimento de inovações. Bom, então aqui é só para a gente não deixar de revisitar a representação do nosso modelo já tradicional, tá? do livro texto principal aqui da disciplina, que é basicamente um processo de desenvolvimento de produto dividido em etapas, em pontos de decisão entre cada etapas. Então, é o processo de etapa, ponto de decisão, ou stage, gates. Nesse modelo aqui, a gente tem uma etapa de pré-desenvolvimento, que são decisões, atividades de P&D pré-competitivo, atividades de pesquisa de mercado e assim por diante, que antecedem a decisão para se desenvolver um produto. Aqui a gente tem, então, um compromisso regular, assumido, com distribuição de recursos, tempo, times de desenvolvimento com suas respectivas alocações dentro de um projeto de desenvolvimento. O sistema admite que vários projetos caminhem em paralelo. Aqui a gente tem, então, um pós-desenvolvimento, fazendo parte assim, do conceito de desenvolvimento como um todo, né? Um pós-desenvolvimento que são atividades ainda direcionadas aí ao acompanhamento e alguns aspectos mais detalhados do desenvolvimento de produto, mesmo após o lançamento comercial. Tá? Então, enfim, tem modelos com muitas etapas, com poucas etapas, mas a lógica central, a espinha dorsal, permanece. É essa. Mesmo que os modelos variem em termos de nomenclatura e sequência das etapas, a lógica normalmente é essa, partindo de um adentramento mais detalhado no problema, proposição de conceitos e possibilidades de respostas distintas e em diferentes perspectivas para o problema, escolhida a melhor, parte para um projeto detalhado de produto, de processo, de sistema de manufatura, do sistema de produção, de uma forma mais ampla. Há, então, uma preparação para a produção, uma simulação de operação em um volume permanente, e aí um lançamento, desdobrando aqui o que está em amarelo. Ok?
O processo é suportado, então, por uma gestão de mudanças, não necessariamente o que está definido lá atrás fica imexível ao longo do desenvolvimento, embora a admissão desse modelo aqui em relação a mudanças, ela tenha um limite. Então, o modelo admite mudanças dentro de um certo escopo, aí, dentro de uma certa faixa do que é gerenciável, né? Em termos de tempo, de recursos previstos, enfim. E o próprio processo ele é submetido a melhorias depois de várias execuções aí dentro da empresa. Então, isso é a lógica geral que a gente vem discutindo até então. Então, quais são as críticas? A gente já teve uma aula anterior sobre esse assunto, onde a gente abordou quais são as vantagens, né? Então, ele tem várias vantagens, inclusive porque isso funciona e é adotado num conjunto muito amplo e diverso de empresas. Então, ela tem uma canonização, vamos dizer assim, da prática, né? Então, as empresas adotaram isso como uma inovação gerencial, né, esse modelo. Mas as principais críticas que são feitas, e nós nos aderimos com certa moderação à maior parte delas, é essa. Primeiro que os modelos são considerados lineares e rígidos. Lineares no sentido que ele representa um step by step ali, ele meio que trava uma lógica de que eu terminei uma etapa, começo a outra, e isso admite pouca variação, né? Essa crítica existe, ela é verdadeira e tem seu porquê de ser. Existe um movimento, às vezes, que exagera nessa crítica, e eu acho que, eu coloco aqui o meu posicionamento, ele é exagerado em dois sentidos. O primeiro é que a representação visual, ela não é o todo do modelo. Então, é claro que o modelo admite uma certa interatividade de etapas, o modelo admite a recuperação de algumas decisões que foram tomadas lá atrás, admite a necessidade de ter que retornar alguma decisão, refazer algum processo. O dia a dia da empresa, obviamente, não é quadradinho do jeito que o modelo coloca, mas não é por isso que isso tem que estar representado, isso tem que poluir a representação do modelo visual, do desenho que está ali, né? Se o desenho vai se tornando extremamente complexo, né, de maneira a admitir, a englobar todo tipo de variação, todo tipo de aspecto mais detalhado da realidade, o desenho fica impossível de interpretar. Então, ao estabelecer as etapas, ao colocá-las naqueles desenhos, naquelas figuras geométricas, ao colocar ali dentro de um determinado tamanho, não quer dizer que alguma coisa não aconteça em paralelo, não quer dizer que todo mundo para a hora que um gate vai acontecer. O modelo não necessariamente, o modelo visual não necessariamente comunica isso. Isso não é central para o modelo, muito embora aí, né, fazendo o advogado aqui, né, do contrário. Algumas empresas tenham sim interpretado dessa forma e se apropriado do modelo de uma forma mais rígida do que deveria ser. Mas o próprio Cooper, em vários seus artigos ao longo dos anos, ele vai ponderando esse aspecto. O outro ponto é que a flexibilidade ela é bem vista e bem-vinda, mas é muito difícil operar com níveis muito altos de complexidade quando você tem uma organização complexa, com vários projetos em paralelo, muitas vezes interagindo ao longo do desenvolvimento com a dinâmica de desenvolvimento de outras organizações que tenham produtos complementares, que estejam projetando ali componentes, subsistemas e que tenha um alinhamento entre essas empresas, que eu esteja envolvendo aí dezenas de equipes departamentais, funcionais na empresa. Então, ter um modelo norteador é algo extremamente importante. Haver algum tipo de norma de padrão é algo importante nesses contextos. E por isso, algumas vezes, essa crítica ela acontece de uma forma que não respeita esse tipo de dinâmica. Eu não posso comparar um time de 4, 5, 6 pessoas que se encontram informalmente, têm ideias brilhantes e começam, por exemplo, uma startup com o contexto de desenvolvimento de grandes empresas, de produtos complexos que atravessam aí, unidades organizacionais, unidades corporativas de uma maneira mais amplificada, né?
O escopo, normalmente ele é definido a priori, isso é uma característica do modelo, então eu defino um conjunto de características que eu vou atender o cliente, ou seja, eu faço uma leitura da voz do cliente, uma leitura estratégica da empresa, e eu defino a partir dali o que eu entendo como sendo um produto bom, um produto desejável para aquele contexto, e isso muda pouco. Cada gate é claro que é uma oportunidade para rever, para rediscutir isso, mas como eu disse, eu não começo projetando o sabão e termino projetando um lustre de sala. O modelo admite uma certa variação, uma certa recomposição e rediscussão de alguns dos objetivos que estão traçados ali, mas o escopo do produto, em termos das suas especificações e metas, ele é sim uma definição feita a priori. Isso não reflete todo tipo de inovação, a crítica é basicamente essa. Então a gente parte do pressuposto que o cliente sabe exatamente o que ele quer e que os nossos instrumentos de coleta e de processamento dessas informações são bons o suficiente para captar isso com precisão. Mas só para dar um exemplo assim instigante, vocês imaginem que, principalmente em projetos de desenvolvimento de ciclos muito longos, então vamos imaginar aqui o projeto de um avião que vai durar aí para poucas adaptações do modelo existente, cerca de 6 anos, 8 anos para um derivativo, isso pode chegar a 10, 12 anos, conforme o nível de novidade que tem no projeto. Então, quando eu chego no final de um projeto desse, eu tenho aquele avião que o cliente queria há 8 anos atrás. E não precisa de um exemplo tão forte desse para a gente estressar esse argumento. Basta dizer, por exemplo, que em mercados muito dinâmicos, como é o caso típico de softwares, normalmente o cliente mal sabe o que quer no início do projeto e sem um nível de interação muito forte ao longo do desenvolvimento, no qual o próprio cliente vai entendendo o que ele mesmo quer e criando uma capacidade de expressar aquilo diante do confronto com possibilidades, protótipos, conceitos, a gente não consegue fazer com que o desenvolvimento realmente atenda na prática aquelas necessidades. Não quer dizer que absolutamente tudo na Terra funciona na dinâmica do software ou tem o ciclo longo como o do avião. Então, a percepção de que em que medida cada conceito desse ou cada ideia dessa predomina ou não no desenvolvimento é importante antes de endereçar a crítica. Ele acaba sendo pouco apropriado a projetos de inovação radical, que são caracterizados por um nível muito alto de incertezas, basicamente pelo argumento da sua própria construção, que já foi comentado em nossas aulas anteriores aí. Um modelo desse nasce e fica bom na medida em que ele se apoia na experiência de projetos que a empresa já viveu. E ela começa a perceber alguns padrões, alguns tipos de alocação de recursos, decisões, preocupações, avaliações que acontecem tipicamente em determinados momentos envolvendo determinados agentes e demandando certas decisões, e ela resolve colocar, então, antecipar essas coisas e colocar isso dentro de um modelo. Se eu estou num contexto de uma inovação muito radical, vocês podem imaginar que eu não tenho uma experiência anterior para me apoiar, porque é exatamente o que caracteriza o fato da inovação ser radical, ela ter pouca semelhança, pouco reflexo de projetos e experiências anteriores da empresa. Então, dificilmente algo muito disruptivo vai rodar bem, ou vai ser avaliado com critérios justos, adequados, ou vai trazer todas as questões necessárias em relação às incertezas que esse projeto tem no contexto da organização. Mas também, em defesa, basta dizer que mesmo as empresas muito inovadoras, o número de projetos que são de fato dessa natureza, ele vai ser com certeza menos que 5% de um portfólio de desenvolvimento. Então, mas sim, é um modelo que não vai se ajustar muito bem para esses casos em particular aqui, e que são casos importantes, relevantes a serem discutidos. E uma ideia que foi principalmente o que a gente explorou na pesquisa lá em São Paulo, na época, é que esse modelo, ele supõe, esse processo de inovação supõe uma redução contínua de incertezas.
O que é isso? O projeto tem uma série de incertezas. Incerteza é aquilo que você não sabe, então você vai dar um jeito de trazer esse conhecimento ao longo do projeto, e esse conhecimento ele se dá, por exemplo, fazendo protótipos, fazendo simulações, fazendo um teste de mercado, se engajando num projeto detalhado de manufatura, ou de um sistema de distribuição do produto. E na medida em que os times de desenvolvimento eles vão se engajando nessas experiências, eles vão tendo respostas da realidade que vão reduzindo as incertezas. Tá? Aí tem uma coisa, num projeto um pouco mais incremental, eu sei o que eu não, eu sei as coisas que eu não sei. Eu sei quais são as perguntas que ainda não estão respondidas. Num projeto de inovação radical, pode ser que eu não saiba o buraco que eu estou entrando, então eu não consigo antecipar as perguntas. Tá? Então, o projeto de inovação ele é caracterizado tipicamente por incertezas, mas num contexto de inovação incremental, eu sei quais são as incertezas e eu as distribuo ao longo de etapas de desenvolvimento. E nos gates eu vou observando, conceitualmente aqui, em que medida aquelas incertezas foram adequadamente mitigadas. E eu faço isso porque em cada etapa eu solto o cheque, né? Eu vou colocando dinheiro, investimento, a empresa vai se comprometendo cada vez mais com o projeto na medida em que as etapas avançam. Então, eu paro nos gates e eu verifico se eu estou colocando dinheiro naquilo que é realmente cada vez mais certeiro. Então, essa é a ideia. Eu invisto na proporção em que eu tenho mais conhecimento, que eu reduzo as incertezas. Tá? Mas esse modelo parte de um pressuposto, não só que eu conheço quais são as incertezas, o que nem sempre é verdadeiro, principalmente no caso de inovação radical, mas principalmente que elas podem ser distribuídas de uma maneira contínua, tá? De uma maneira regular. Então, isso é uma questão que a gente trata no projeto, no artigo aí com o pessoal de São Paulo, e a gente discute isso por meio de outras referências de processo. Tá? Então, essas irregularidades, eu tenho uma concentração de incerteza num certo ponto, isso aí fica sem ser adequadamente abordado no modelo linear tradicional. Bom, e aí por quê? Né? Por que agora a gente está endereçando tanta crítica aos modelos, apesar de eles serem tão úteis e tão utilizados? Né? A gente tem trabalhado com eles há várias aulas e por que agora vem tantas considerações? Né? Por que nós estamos tão desconfiados da sua hegemonia, né? Ou da sua canonização? É porque esses modelos nascem num contexto. Né? Então, a maior parte das pesquisas que conduziram discussões sobre esses stage gate e suas variações, elas vêm de indústrias que eram os palcos do aprendizado para a época em que eles foram construídos. Então, a maioria delas, a gente está falando de indústria de automóvel, indústria de linha branca, eletrodoméstico, indústria de eletroeletrônicos. Então, eram organizações que estavam crescendo, que estavam sendo as referências de sucesso empresarial, e elas tinham esse problema da organização do desenvolvimento de produtos muito latente, mas os modelos acabam nascendo muito apropriados para os desafios típicos dessas organizações. Então, a empresa de média e alta tecnologia, sempre grande porte, empresa que produz em alto volume, que tem que preparar um sistema de manufatura complexo, pensando ali em equipamentos, fornecedores, distribuição, normalmente negócios business to consumer, né? Então, ou seja, não são empresas que vendem para outras empresas, né? E tem ali seus clientes corporativos, né? Não tem um cliente técnico, normalmente produto de prateleira, que a gente chama, né? Produzido para estoque. Produção para estoque não quer dizer que você faz para fazer estoque, né? Quer dizer que o produto é estocável, né? Uma empresa opera em alto volume, esse produto é estocável, embora a empresa não queira fazer estoque, mas o produto ele pode ser estocado e vendido nos canais de venda aí para clientes físicos, né? Também jurídicos, claro, mas não é vendido para poucos perfis ou poucos segmentos de clientes. Então, os modelos eles são muito apropriados para esse contexto e, eventualmente, precisam de um pouco mais de adaptações ou reflexões para passar para contextos que são diferentes. Não quer dizer que isso derruba o modelo,
Não quer dizer que o modelo precisa ser descartado em outros contextos, mas ele precisa ser questionado em relação aí aos seus pressupostos. Bom, invertendo até a ordem cronológica aqui, falar um pouco do Agile, Agile Stage Gates, mas que vem, na verdade, do Agile Project Management, ou Gestão Ágil de Projetos. Tá? Vocês vão encontrar aí a sigla APM ou a sigla GAP, né? Gestão Ágil de Projetos. Eu não vou, aqui o tempo é curto e não é do escopo da nossa disciplina explicar o que seja gestão ágil de projetos nos seus fundamentos mais profundos, mas o que é importante a gente extrair aqui é o seguinte, esses métodos que vêm do que hoje se chama de gestão ágil de projetos, na verdade tem vários métodos que se enquadram como métodos ágeis. Eles nascem do questionamento de um grupo de pessoas sobre o quão inadequada eram as formas que hoje são chamadas tradicionais de gestão de projetos para contextos dinâmicos e particularmente contextos de desenvolvimento de software. Então vocês devem imaginar que sempre o corpo de conhecimento da área de gestão de projetos é uma coisa muito estruturada e é boa. É um corpo de conhecimento bom. Hoje, quem estuda aí o PMBOK, né? BOK é B-O-K mesmo, não é book de livro, não, é Body of Knowledge, né? B-O-K. E ali se consolida um conjunto de recomendações e melhores práticas em gestão de projetos, mas que também nasceu com seu viés. Nasceu com viés, por exemplo, os projetos de grandes construções complexas, de projetos que eram caracterizados até por terem alto risco, mas não eram caracterizados por terem grandes incertezas. Então, o jogo da gestão de projetos, um contexto desse, ele está muito dependente de identificar adequadamente e prever todas as atividades, o maior nível de detalhamento possível, compreender profundamente um escopo do projeto, ou suas entregas finais, suas funcionalidades, que não são alterados ao longo do desenvolvimento. Como é que eu envolvo várias pessoas, várias equipes e controlo esse projeto por meio das referências de tempo, custo e qualidade, que são os pilares típicos da gestão de projeto. Tempo, custo e qualidade, escopo, né? Às vezes mesclado aí com a qualidade, às vezes considerado aí um quarto pilar. A turma de software, ali na virada ali dos anos 2000, o pessoal dá um grito e começa a perceber que isso não funciona muito bem para gerenciar software. E aí eles, inclusive, lançam um chamado, um clamor com uma tônica bem de nova filosofia mesmo, que é chamado de Manifesto Ágil. Vocês acham aí com uma certa facilidade na internet, dita Manifesto Ágil. Eles têm um conjunto de princípios daquilo que eles imaginam que seja necessário priorizar em projetos de software em detrimento daquilo que o corpo de conhecimento de então demandava que se priorizasse, pensando em projetos de uma maneira ampla, mas, como nós estamos comentando aqui, ampla, mas com seus vieses das primeiras aplicações aí de sucesso. Enfim, eles lançam isso, a partir dali, alguns métodos de gestão de projetos adequados a esse contexto da dinâmica de software nascem. Talvez o mais difundido deles tenha sido o Scrum. Então, vocês acham com facilidade também livros sobre Scrum, né? Essa figura, inclusive, é uma figura que vem do Scrum. Vocês estão vendo que tem um agente aqui que é o Scrum Master, né? Que é aquele que domina o método, a técnica, e que lidera o projeto. E eles dizem que é um líder servidor, né? Um líder que está de olho no projeto e de olho na motivação, integração, desenvolvimento da sua equipe, que é o team aqui na figura. Mas ele traz uma ideia de que eu não tenho que ficar planejando muito as coisas no horizonte muito distante de tempo, porque a necessidade muda. O projeto, a inovação, ele é dinâmico o suficiente para eu não poder confiar excessivamente num escopo congelado a priori. Então, eu vou fazendo o produto, eu vou entregando algumas funcionalidades prontas, eu vou mostrando isso paulatinamente para o cliente, eu vou tendo feedback instantâneo aí desse cliente ao longo de ciclos muito curtos de trabalho,
Então, vocês estão vendo que a gente está trabalhando aqui com os ciclos de trabalho que são denominados sprints, são ciclos curtos de 1 a 4 semanas, e em 1 a 4 semanas eu vou entregando para o cliente protótipos funcionais, modelos funcionais, rudimentares do produto. Então, eu entrego um produto funcionando para o cliente com algum nível de maturidade, ele vai respondendo, e a partir dessas respostas e dos desejos de um produto relacionados a um produto final, o time vai priorizando novas etapas e o produto vai se formando. Então, o escopo nunca é congelado. A gente nasce com uma visão de produto, com uma ideia, mas essa visão é altamente susceptível àquilo que o time vai fazendo e priorizando, e a esse feedback muito constante do cliente. Então, é menos documentação, mais produto funcionante, feedbacks muito constantes e uma evolução incremental do próprio escopo do produto. Enfim, aqui tem uma série de pressupostos que a gente não vai entrar neles nem em todos os conceitos, mas nós temos aqui um Product Backlog, que seria aí uma lista priorizada dos requerimentos do produto. O time não faz tudo ao mesmo tempo numa sprint, aquilo ali vai sendo pensado e priorizado para cada sprint, né? Então os pacotes de trabalho de cada ciclo, né, de desenvolvimento são bem definidos. Eu preciso ter esse contato muito próximo com o cliente, então vejam, é um forte pressuposto aí de que o cliente está presente, ou tem uma figura da própria empresa, que é esse representante do cliente no time, que é chamado de Product Owner, que acompanha o desenvolvimento trazendo essa perspectiva do cliente com muita frequência. E o produto vai se desenvolvendo com escopo flexível. Okay? Então, essa é a ideia. Então, a inovação, a ideia do escopo rígido da gestão de projetos, a ideia de que eu posso antecipar detalhadamente todas as atividades, e estabelecer toda a documentação para que o sistema se desenvolva, ela vai ser fortemente questionada nesse modelo. O fato é que essa forma de desenvolvimento ela explode em termos de sua difusão, principalmente e primeiramente no setor de software, mas uma série de reinterpretações e passam a ocorrer tentando extrair o aprendizado que esse setor trouxe para outras atividades, principalmente atividades de serviços, mas também algumas atividades de desenvolvimento de produtos tangíveis com um certo grau de complexidade. Tá? Bom, agora como que eu pego essas ideias centrais e levo isso para um sistema de stage gates, onde eu tenho pontos de decisão bem definidos, onde os times têm um nível de diversidade em termos, não diversidade do time em si, porque isso também é um pressuposto da gestão ágil, mas na gestão ágil os times são relativamente pequenos, colocalizados e de comunicação constante. Como é que eu levo isso para um desenvolvimento de um produto complexo no sentido do número de componentes, do número de tecnologias distintas e de interdependências, em que o time não é um time que tem uma certa harmonia de competências, os times não se conversam todo dia, eu tenho alguns comprometimentos, eu não consigo colocar isso como um produto tangível, pronto na mão de um cliente todos os dias ou a cada poucas semanas para que seja avaliado. Então, como que isso pode ser integrado de alguma maneira com esse modelo do Stage Gates? Então, uma das discussões é essa que eu trago no artigo de Cooper e Summer. Esse aqui está publicado, se vocês observarem lá na capa, numa revista que chama Research Technology Management, que é uma revista, ela é meio termo entre o acadêmico e o empresarial. Então, eles falam com uma linguagem bem direta ali, não tem, às vezes, aquele eruditismo acadêmico, trazem exemplos interessantes de empresas que estão vivendo esse desafio e que eles extraem ali os principais aprendizados. Mas tem um monte de coisas publicadas sobre esse sistema e sobre essas tentativas aqui mesmo fora do grupo do próprio Cooper. Mas, basicamente, o que esse pessoal está propondo aqui é o seguinte. Eu tenho um sistema de fases, tá? Esse sistema de fases, eu consigo rodar a lógica de um método ágil,
dentro de cada fase específica. Então, eu tenho um modelo de gates que é um pouco mais flexível. Esses gates eles vão observar a evolução do escopo dentro do que é esperado para aquela fase. Então, como se eu rodasse um modelo de gestão ágil para cada grande fase do desenvolvimento, sendo que eu ajusto os gates para servirem de apoio à verificação se os objetivos gerais daquela fase estão sendo satisfeitos por meio daquele método ou não. Tá? Isso é um pouco mais viável nas etapas, em algumas etapas do que outras. Então, vocês vejam que aqui nessa figura tem a Agile Execution. Então, a coisa é mais aderente à questão ágil nas etapas de desenvolvimento técnico do produto e de teste, do que nas suas fases preliminares de avaliação de mercado, construção de um modelo de negócio, conceito, e assim vai. Tá? Então, eles propõem um planejamento tático, ou seja, encontro entre equipes. Tá? Lembrando que o processo de desenvolvimento de produto de uma empresa de grande porte envolve times de diversos departamentos, diversas especialidades, com diversas tarefas diferentes. Então, esse pessoal não está na mesma salinha da galera de uma gestão ágil típica do desenvolvimento de software, mas eles estão nas seus próprios ambientes. Então, esses times, eles rodam suas sprints, cada um no seu quadrado, mas eu tenho um alinhamento tático a cada 1 a 3 meses. Tá? Então, essa que é a... Então, ou seja, eu tenho um alinhamento entre times e uma execução no time dentro do próprio conceito da sprint. Okay? Então, essa é a lógica geral adotada. Bom, então, o que esse pessoal quer no fim das contas? Né? Além de ter uma resposta àquilo que vem sendo proposto como novidade, isso não se iludam, não deixa de ser uma necessidade. Então, esse pessoal precisa manter o modelo atual. Mas qual que é a ideia? Primeiro é combinar vantagens. Então, o modelo StageGate continua trazendo foco, estrutura e controle típicos aí dos sistemas tradicionais para o time, mas ele tenta trazer os aspectos de velocidade, agilidade e produtividade do Agile Project Management. Lembrando aqui, gente, mais uma vez, né, a gente não está se aprofundando em tantos aspectos da gestão ágil como ela merece, mas o que significa ágil? Ágil não quer dizer rápido. Tá? Notem isso aí. O projeto tende a ficar mais rápido, até porque eu vou reduzindo ociosidades, reduzindo trabalho empregado em coisa que não vai ser valorizada mais tarde. Então, sob esse aspecto, eu tenho uma eficiência maior do trabalho, e isso aí traz ganho de velocidade. Mas a ideia do ágil é que eu sou ágil para mudar a direção do projeto. Então, a abordagem é chamada ágil porque ela tem ouvidos bem atentos para mudanças na percepção do cliente, mas não só na percepção do cliente, né? Os ventos aí do mercado, direção da tecnologia, questões regulatórias legislativas, novidades que estão acontecendo no campo tecnológico, e eu processo com agilidade essas mudanças, percebo a implicação que elas trazem para os pressupostos que estão em vigor no meu desenvolvimento, e muda a direção se for necessário. Algo que é mais inercial, mais rígido num sistema StageGate típico. Okay? O projeto ágil típico, né, no seu campo de origem, ele raramente para, mas a ideia dos gates, que a gente importa sistema StageGates, ela quebra um pouco isso, então ela continua trazendo uma orientação estratégica, né? O processo ouve o cliente com frequência, tem feedbacks rápidos de mercado, mas isso não faz com que isso seja a única voz presente na caminhada desse projeto, e isso também é importante. Tá? Então, uma orientação de longo prazo, uma orientação estratégica, uma harmonização com outros projetos que estão presentes no portfólio, enfim, há questões mais amplas que o sistema StageGates ajuda a trazer. Tá?
Aqui eu comento um pouco do manifesto ágil, então alguns princípios são trazidos para o modelo StageGate com essa hibridização, que é a questão da colaboração sendo bastante valorizada, colaboração no time e entre times, a questão de resposta a mudanças, que é o que dá o caráter ágil, né? E a ideia de ter sempre uma versão do produto em funcionamento, mesmo com características rudimentares, para que seja avaliada. Isso aqui, gente, é praticamente um aspecto muito definidor de qual que é a diferença aí entre uma gestão ágil e um sistema. São chamados de tradicionais e talvez um nível de análise mais do processo organizacional daquilo que é considerado um stage gate tradicional. Escopo variável e tempo definido. Então, projeto ágil, o trunfo, a carta na manga dele é ter escopo variável. Né? É como se eu estivesse numa estrada, eu vejo lá na frente da estrada aquela... Né, dependendo da distância, uma árvore e um boi pode ser a mesma coisa, mas eu vejo mais ou menos para onde eu estou indo, eu tenho uma visão de produto, mas o que eu vejo bem, com certo nível de detalhe, e em relação aos quais eu possa tomar providências mais imediatas, é aquilo que está mais próximo. Então, eu tenho um planejamento de curto prazo muito detalhado e uma visão de longo prazo definida, mas eu não tento trazer o detalhamento dessa visão aqui para perto. Isso que a gente chama, então, da ideia de escopo variável. Mas o tempo e, muitas vezes, o recurso financeiro é definido para o projeto. Então, eu vou entregar, no conceito de gestão ágil, o melhor produto possível sob a ótica do cliente, tá? Dentro do recurso que eu tenho. Eu sempre tenho uma versão evoluindo do produto ali, uma versão funcional, tá? Evoluindo do produto. Não que eu não tenha o produto em evolução nas outras abordagens, mas não necessariamente, se eu juntar tudo em um determinado momento, eu tenho um produto funcionando. Aqui, isso é um pressuposto. Numa gestão de projetos típica, que é caracterizada por riscos, mas não por incertezas, o escopo é fixo. Então, eu travo o escopo a priori e eu desdobro todo o trabalho a partir da interpretação das necessidades daquele escopo. Aí você vai me falar, então o tempo é variável? Na teoria, não, na prática é. Porque o que acontece, quais são os problemas mais comuns na gestão de projetos tradicional? Eu travo o escopo, travo o tempo e travo o recurso. Mas aí, nas revisões de projeto, nos milestones, ou no contexto aqui de stage gate, nos gates, os problemas acontecem e, eventualmente, a gente tem que redefinir questões de tempo e questões de recurso para poder atingir aquele escopo. O escopo também é um pouco variável, embora não tão variável aí, quanto na gestão ágil, até porque eu não defino o escopo antes, né? Mas ele é variável dentro de um certo jogo de cintura. Mas, normalmente, para atingir escopo, eu estouro tempo ou preciso fazer uma concentração não prevista de recursos, então, na prática, é isso. Eu tenho escopo fixo, tempo, recursos variável. Num projeto ágil, o escopo é variável, mas eu entrego no tempo e, normalmente, dentro de um conjunto de recursos também combinado a priori. Então, o planejamento com isso vai sendo adaptativo, então eu adapto o planejamento, né, no sentido de adaptar o escopo, e as entregas são graduais em tempos uniformes. Né? Sempre tem um produto pronto para o cliente ver. E isso depende de ter designs e protótipos e conceitos, né, de uma maneira mais intensa do que aquilo que é previsto no stage gate típico ou num modelo de gestão de projetos mais consolidado. O pressuposto forte é esse, que o time é dedicado. Então, fazendo uma ponte com a discussão que já fizemos de organização do trabalho e gestão de projetos, no modelo ágil, pressupõe-se que o time é dedicado ao projeto. Aquela pessoa que tem que dividir o tempo dela entre 4, 5, 6 projetos, correr atrás de várias pendências em paralelo, não é algo muito aderente. Isso pode acontecer na prática, mas não é algo muito aderente aos pressupostos aqui da gestão ágil. Okay? Então, os gates são mais flexíveis, porque eu não tenho o escopo totalmente definido a priori, embora uma missão geral da fase exista. Tá? Então, os gates são um pouco mais flexíveis nesse sentido e são suportados
por entregas mais tangíveis, aqui seguindo essa ótica aqui de muita prototipação, de entrega gradual e do princípio de se ter sempre um produto em funcionamento disponível para uma avaliação. Tá? Bom, eu vou partir o vídeo aqui, tá? Para a gente poder separar as discussões. Então, essas são as grandes ideias em torno do modelo ágil, de stage gates ágeis, né? Que se inspira no modelo ágil de gestão de projetos. Tá? Enfim, eu não vou adentrar nos exemplos lá do artigo, mas o próprio artigo reconhece uma série de dificuldades e de entraves que as empresas têm para aplicar isso. Então, isso é um conhecimento que ainda está em constante atualização, ainda tem sido experimentado pelas organizações. Em algumas organizações isso é aplicado em equipes da parte de software e às vezes de rádio eletrônico, mas isso ainda não é aplicado em equipes de outras naturezas técnicas, enfim. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai direto lá na fonte, dá uma olhada nos cases, tá bem exemplificado. Vou partir aqui, na sequência a gente entra na parte 2, onde nós vamos falar então dos processos não canônicos. Ok, pessoal? Isso aí, vem comigo, daqui a pouco a gente está junto no próximo vídeo.